Olá, bom dia. 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Nós estamos ao vivo. E eu começo trazendo a informação de que o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, morreu hoje, aliás, morreu ontem, aos 89 anos de idade. Ele lutou durante muito tempo contra um câncer no esôfago. Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Com o fim do mandato, ele passou a ser senador, mas se retirou da vida política em 2020 por problemas de saúde. As condições clínicas de Mujica eram conhecidas por todos. Isso porque no ano passado ele anunciou que estava com o esôfago muito comprometido por conta de um tumor. E também afirmou que, ao mesmo tempo que lutava contra o câncer, sofria de uma doença imunológica que tinha afetado os rins. A figura de Mujica ficou marcada pela vida simples que ele levava, mesmo sendo presidente do país. Morava em um sítio no interior de Montevidéu e dirigia todos os dias o seu Fusca até a sede do governo, na Praça da Independência. Ele doava 90% do salário para instituições que combatiam a fome no mundo. Com a repercussão internacional, ele ganhou o apelido na imprensa de presidente mais pobre do mundo. O velório de Pepe, como era chamado, será aberto ao público e deve durar pelo menos 24 horas. A cerimônia de despedida começa logo mais às 10 horas em Montevidéu. Um cortejo fúnebre sairá da sede da presidência do Uruguai, passando por um prédio do Movimento de Participação Popular, que Mujica ajudou a fundar, até chegar no Palácio Legislativo. O presidente Lula deve ir ao país para se despedir do amigo. E olha, mudando de assunto agora, a gente fala sobre uma mania do momento, viu? As bonecas hiperrealistas, chamadas de bebês reborn, têm gerado muita polêmica. O trabalho de artesãs, inicialmente direcionado às crianças, tem sido agora consumido por mulheres adultas. São bonecas que podem chegar até R$ 10.000. A questão que fica é, até quando isso é um divertimento ou um comportamento duvidoso que demonstra fragilidade emocional, por exemplo. Uma mulher brincando com boneca pode ser comparado com um homem com videogame, por exemplo? O quanto isso é sadio? A psicóloga Rafaela Chiavo comentou a respeito. Muitas mulheres hoje estão assumindo que têm em sua casa bebê reborn. E não é da sua filha mais nova, mas sim dela mesma enquanto adulta. E a maioria dessas mulheres, elas têm esses bebês por apenas apreciar a arte, gostar do tipo da boneca. Algumas são pessoas que são colecionadoras e muitas pessoas colecionam muitas coisas. Tem pessoas que colecionam moeda, pessoas que colecionam copos, garrafas, enfim. Existem pessoas que colecionam bebês reborn. E como elas têm esses bebês e gostam de trocar de roupa, né? Às vezes até sair com um boneco, isso pode causar um espanto na sociedade que atribui a bonecas, né, a crianças e não a adultas. Mas no caso, a gente não pode entender que essas mulheres têm algum tipo de problema de saúde mental apenas pelo fato dela ser colecionadora ou dela gostar desse tipo de arte e ter como um passatempo ali, ela ter essa boneca e às vezes trocar e cuidar ali daquela boneca. No entanto, quando a gente vê uma mulher que ela exerce uma maternidade de fato, ela acredita que é mãe daquele bebê reborn, né? Por mais que ela entenda que ele não tem vida, mas ainda assim se vincula com aquele objeto, pode ter muita coisa envolvida, pode ter algum trauma, ela, por exemplo, pode ter tido uma perda gestacional, ela pode ter um desejo frustrado de não ter sido mãe. Então, alguma questão emocional aí pode estar envolvida. E claramente, então, esta mulher, neste caso, não são todas, lembrando que a maioria são colecionadoras, é um passatempo. Mas nesses casos mais específicos, então, de questões emocionais, de vinculação com o Baby Reborn, então aí a gente precisa encaminhar essas mulheres para um profissional da psicologia
E eu recomendo que seja sempre um psicólogo perinatal, que é o profissional mais indicado para entender aquele caso e ir trabalhando essas questões emocionais direcionadas para o caminho certo. Se é um luto, para a elaboração do luto, se é para uma frustração, como lidar com aquela frustração. Então aí esse profissional ele vai encaminhando para o caminho certo. Então as pessoas que de fato, né, vão precisar de um acompanhamento psicológico são poucas, tá? E inclusive a gente pode utilizar o bebê reborns em algumas técnicas de psicologia tranquilamente aí com pessoas para práticas, enfim, treinamentos, muitas coisas. Pois é, agora é importante buscar informação e estarmos atentos para identificar os sinais de dores enraizadas. Eu fico por aqui, mais informações você confere dentro de 1 hora na edição das 10 ao vivo. Espero por você, até já.